Começamos o Notícia da Manhã já falando ao vivo com o repórter Tiago Melo, que está na Secretaria de Segurança do Estado, onde logo mais vai haver uma coletiva de imprensa. A gente vai falar sobre a Operação Mercedes. Ontem, o último procurado foi preso no estado do Ceará. O Tiago traz as informações para a gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que nos assistem. Estão aqui a dupla que foi presa lá no município de Aquiraz, estado do Ceará. Eles estavam na localidade denominada Prainha, em uma casa de praia de alto padrão. Esses dois eram procurados pela polícia envolvidos na Operação Mercedes. Aqui à direita, o Roberto Alber Lima de Carvalho é suspeito de ser o chefe da quadrilha que falsificava documentos para financiar veículos de luxo junto a bancos. E ao lado dele, o Marcelo Fernando de Souza Monteiro. O Marcelo chega ao conhecimento agora de todo o Piauí, que era quem promovia as falsificações. Eu passo a conversar agora com o delegado Menandro Pedro. Delegado, a polícia chegou até esses dois, teve que viajar cerca de 700 quilômetros com essas duas prisões. Fecha-se a operação. Bom dia. Olha, primeiro a coletiva, estamos esperando o secretário, mas eu queria dizer que agora com a prisão dos dois, o delegado Matheus já está relatando e encaminhando o inquérito, eu acho que até o final, o começo da próxima semana, encaminhando para a Justiça. Muito obrigado, então, delegado Menandro Pedro. Esses dois presos, então, já estão à disposição da Justiça dentro da Operação Mercedes. Lembrando que ontem pela manhã prestou depoimento na Delegacia de Entorpecentes um ex-policial civil que agora exerce a função de empresário. Ele entregou um dos carros à polícia e passa a condição de investigado. Além do policial, pelo menos outras 10 pessoas ainda precisam justificar como adquiriram esses veículos de alto padrão e podem ser indiciadas por receptação dolosa. Nádia. Tiago, agora esses dois presos vão ser encaminhados para a casa de custódia? Isso, exatamente. Eles ficam à disposição da Justiça. Apenas o Roberto Alber Lima de Carvalho já tem um mandado de prisão. Em relação ao outro preso, a polícia ainda não se pronunciou se contra ele há um mandado também, mas já está declarado pela polícia que ele é quem promovia as falsificações, inclusive selos do judiciário, de tudo ele fazia. Era com os documentos falsificados pelo Marcelo que o grupo conseguia chegar até as instituições bancárias e aprovar os financiamentos. Nádia. Tiago, os dois presos foram trazidos naturalmente durante a madrugada para Teresina. Chegaram que horas em Teresina e já prestaram depoimento ao delegado Matheus Zanata, que preside esse inquérito? Eles já deram as informações iniciais, mas ainda serão ouvidos para dar mais esclarecimentos. O certo, Nádia, é que para a polícia o modo de agir dessa quadrilha já está elucidado. De fato, eles criavam nomes fictícios. O Roberto Alber, de acordo com a polícia, tinha pelo menos 4 nomes e 4 CPFs ativos junto à Justiça Federal. Eles modificavam alguns nomes, mudavam a ordem dos nomes, tiravam algumas letras e dessa forma, com a ajuda do vendedor lá da loja, conseguiam aprovar o cadastro em bancos e financiar esses veículos. O golpe já pode ultrapassar a casa dos R$2 milhões. A gente volta a conversar com o delegado Matheus Zanata, que é o presidente desse inquérito. Delegado Matheus, a polícia ontem, além do Alber, que era procurado, conseguiu chegar ao Marcelo. Já existe mandado de prisão para ele? Como é que era efetivamente a participação dele nessa fraude? Bom dia. Já existe mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário de Teresina. O Marcelo estava dando apoio para o Roberto nessa fuga. O Roberto era quem encabeçava toda a fraude e o Marcelo era quem fazia a falsificação dos documentos. Inclusive, ele apresentou um dos documentos junto à empresa, à concessionária, para fazer a aquisição de uma das Mercedes. Parece que o Alber não poupava nem os familiares a veículos financiados em nome do pai e de outros parentes, delegado? Isso mesmo. Existem veículos financiados no nome da esposa dele e ele criou também um nome fictício em nome do pai dele. Ele falou por que fazia isso, delegado? Nós iremos ouvi-lo agora de manhã para esclarecer todos os pontos omissos do inquérito policial e iremos remeter logo em seguida para a penitenciária de Teresina. Ainda há um carro a ser apreendido? Existe um carro a ser apreendido, que é o carro do Roberto.
onde antes dele fazer a fuga, ele foi para o Maranhão, vendeu esse carro por 30 mil para angariar valores econômicos para se manter durante a sua estadia que ele estava foragido. Então nós já estamos fazendo diligência com a polícia do Maranhão para recuperar esse veículo. O veículo de 200 mil reais foi revendido por 30 mil reais. E ele chama a atenção que eles estavam numa casa de alto padrão. Isso mesmo, estavam numa casa de alto padrão, sempre mostrando muito poder aquisitivo, mas agora a Polícia Civil conseguiu fazer a prisão desses dois elementos e eles serão colocados à disposição da Justiça. Em relação aos receptadores? Já estamos em fase de conclusão do inquérito policial. Na semana que vem irei relatá-lo e os receptadores que apresentarem documentos e comprovarem a boa-fé não serão indiciados. Caso seja comprovada a má-fé, serão indiciados pelo crime de receptação. Obrigado, delegado Matheus Zanata, presidente do inquérito, pelas informações. Nádia.